Sejam bem-vindos ao nosso canal. E no vídeo de hoje eu vou compartilhar algumas atividades para a gente fazer em casa com as nossas crianças que estimulam a aprendizagem de uma maneira lúdica, mais divertida, que envolva mais a criança nesse processo de aprender e que traga esse prazer pelo aprender. E aí a gente pode começar com atividades mais artísticas, promovem tanto a criatividade da criança, quanto estimulam o desenvolvimento motor e de outras habilidades também cognitivas. Então, nesse contexto, a gente pode pensar nas pinturas, pintura com as mãos, um desenho livre, colagem com recortes de revistas, por exemplo. Todas essas estratégias, elas ajudam a criança a expressar suas emoções, o que elas estão pensando. E aí, alguns dos materiais que a gente pode estar utilizando numa atividade como essa. Adesivos, algodão, tinta. Fazer tinta caseira com gelatina pode ser também. Você já envolve a criança no processo de criação e depois na brincadeira. Se você tiver uma área externa na sua casa que tenha cerâmica na parede, essa pode ser uma parede justamente para fazer arte. Depois a gente limpa junto com a criança, com a bucha, com espuma. Todas essas atividades imateriais podem facilitar esse prazer pelo aprender. E o aprender de forma lúdica também. Outra estratégia é cozinhar, né? Ela pode ser uma ótima oportunidade, tanto para aprender sobre ingredientes, medidas, estimular a autonomia da criança, sem contar, pode fortalecer aí a autoestima dos nossos pequenos. Então, a gente pode fazer junto com as crianças receitas simples, envolvendo as crianças nos processos de medição, de misturar, de provar. Claro, a gente vai tomar alguns cuidados para adaptar para a idade da criança, né? É possível para cada idade. E aí a gente pode ter um mini aliado cada vez mais autônomo nesse processo. O nosso objetivo enquanto adultos de referência é se tornar cada vez menos necessário para as nossas crianças. Outro ponto é transformar a casa em um ambiente de aprendizado. Como? Através de um caça ao tesouro, que é uma brincadeira clássica, que inclusive eu indiquei muito na época do isolamento social que a gente passou, né? Então a gente pode criar um mapa, ou então pegadas pela casa, e nelas, né, chegando a algum lugar que tem enigmas ou dicas relacionadas a conceitos que a criança está aprendendo na escola, por exemplo. Então, a gente faz esse caminho para que a criança encontre esses enigmas e essas dicas a partir do que elas estão aprendendo no ambiente escolar. Outra porta super importante é a leitura. Ela vai estimular essa linguagem, o desenvolvimento da linguagem, da imaginação. Então, se a gente consegue ler um livro junto com a criança, estimular ela para daqui a pouco ela estar criando a sua própria história ou dando continuidade à história que está ali no livro, pode ser uma boa estratégia. Esse que eu mostrei para vocês é o meu livro infantil, Malu, em Deixa para Outra Hora, que é A Menina dos Meus Olhos. É um projeto que eu tenho muito orgulho de ter construído. Um outro ponto são os jogos de tabuleiro. Jogos de tabuleiros, eles podem ser, além de divertidos, super educativos. E aí, se a gente escolher jogos, por exemplo, que estimulem habilidades matemáticas, que estimulem estratégia, resolução de problemas, a gente vai estar fortalecendo habilidades cognitivas do nosso pequeno e estimulando uma aprendizagem prazerosa. Então, eu posso indicar alguns que eu gosto muito, que é o jogo Pequeno Empresário, o jogo da Vida, que é um clássico no meu consultório, o jogo Diga 5, são jogos que eu costumo gostar muito, que estimulam essas habilidades. Além disso, temos os clássicos, quebra-cabeça, jogo da memória, lince. Mas pensando nos jogos de tabuleiro, esses três primeiros são jogos que eu costumo gostar bastante e tem uma boa aceitação das crianças no meu espaço. Por último, nós temos as atividades ao ar livre. É maravilhoso. Aí dentro de casa, a gente também consegue explorar, por exemplo, jardim, varanda,
observar plantas, insetos, a paisagem ao redor e fazer desenhos tirados naquilo que a gente está vendo, naquilo que a gente está sentindo, nos elementos da natureza, enfim. São pontos de partida também para diversas aprendizagens. É isso que eu queria trazer para vocês hoje, uma série de atividades que a gente pode utilizar para estimular a aprendizagem das nossas crianças em casa e facilitar não só esse contato com o conhecimento, mas gerando também conexão com os nossos pequenos. Se você gostou dessas ideias, não esquece de deixar o seu like por aqui, compartilhar com outras pessoas e comentar aqui embaixo sobre suas próprias atividades, quais vocês costumam utilizar em casa e funcionam com os pequenos de vocês. E se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreve e ativa o sininho para ficar por dentro dos próximos conteúdos.